Seja muito bem-vindo, meu parceiro, muito bem-vinda, minha parceira, ao meu, ao seu, ao nosso podcast Fala Guipa, podcast que dá voz para quem precisa ser ouvido. Eu sou o Guilherme Parais do Guipa. Antes de apresentar a nossa convidada, que hoje o programa vai ser pesado, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, compartilhar os nossos vídeos, os nossos shorts, os programas ao vivo que a gente vai fazendo aqui durante a nossa programação. Tudo isso e muito mais, tudo que um youtuber pede para você, eu também tô pedindo, mas eu ainda não sou um youtuber. Quem sabe um dia eu vou me tornar um youtuber. Você pode mandar também sugestões de convidados que podem participar aqui junto com a gente, enfim. Disse que o programa vai ser pesado hoje e tem um motivo. Eu trabalho há 3 anos e meio fazendo defesa das mulheres nas redes sociais e tudo começou quando eu descobri que existia um grupo chamado Red Pill. Eu não fazia ideia que esse grupo existia. E aí quando eu recebi no meu antigo podcast um convidado que era um dos cabeças desse grupo, e na primeira pergunta ele já questionou, a pergunta que eu fiz pra ele questionou licença maternidade, alegando que era um absurdo a mulher ter licença maternidade, que a sociedade era uma sociedade que priorizava os homens. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. E realmente tinha. É um grupo que vem crescendo, é um grupo barulhento, é um grupo unido, organizado, e a gente vai falar um pouco sobre um personagem especificamente deste grupo, que é um dos cabeças desse grupo, que veste a camisa desse grupo, mas não fala abertamente. Ele coloca as colocações dele de uma maneira um tanto quanto autoritária, ele utiliza de linguagem rápida, não dá espaço para outras pessoas falarem, e aos poucos ele vai soltando um monte de bobagem no decorrer das suas falas. Então a gente vai falar sobre esse cara, já eu falo quem que é, mas antes eu vou chamar a nossa convidada, que tem uma apresentação aqui bem bacana para vocês acompanharem. Ela é sobrevivente de violência doméstica, bacana porque ela conseguiu sobreviver, deixando muito claro. Foi estrangulada durante a gravidez, teve ossos quebrados, os dedos do pé abertos em ato de tortura, viveu 5 anos de controle coercitivo com um homem que consumia conteúdo Red Pill o dia inteiro. Esse homem é o melhor amigo e parceiro ideológico, sabe de quem? De um dos maiores influenciadores do grupo Red Pill, Renato Amoedo, o 38. Ele tem 1 milhão de seguidores e hoje a nossa convidada, ela que se tornou uma amiga, vai bater um papo, um assunto pesado, um assunto que não é fácil de falar, mas ela tá tendo coragem de vir aqui no meu podcast para falar sobre o assunto. Seja bem-vinda, Lala. Muito obrigada. Muito legal te receber aqui. Obrigado pela confiança. Para mim, que estou começando esse projeto no YouTube, receber uma pessoa como você é muito legal, porque é um assunto que eu gosto de abordar e que a gente precisa abordar e que precisa ser tirada da sociedade, ou tirada da sociedade desse grupo, com a criminalização de conteúdos que são propagados na internet. E você pode falar muito mais sobre esse assunto. Então quer dizer que você conviveu por muito tempo, foi casada com um cara que era muito próximo do Renato 38 e consumia conteúdo Red Pill diariamente. Conta pra gente. Então, na realidade, Renato eu conheci até antes do meu ex-companheiro. Eu conheci Renato porque fomos contemporâneos na Universidade Federal, quando fizemos direito. Mas, na realidade, quando eu comecei a caminhar para a direita, me indicaram Renato como uma pessoa que seria capaz de me explicar um pouco sobre economia. E aí eu comecei a conversar com ele no Facebook e realmente ele era uma pessoa sempre muito solícita. Tudo que ele tinha, porque ele também é formado em economia, então tudo que ele tinha de conhecimento, ele entregava com muita facilidade, explicava tudo que você tivesse dúvida. Era um cara assim, e sempre teve aquela coisa com Bitcoin. E aí, isso foi por volta de 2015, mais ou menos. Em 2019 para 2020 foi quando eu conheci Leonardo, que já era amigo de Renata há muitos anos. E é o pai do meu filho, meu ex-companheiro, meu agressor. E aí, conheci, o Leonardo, e tão logo eu conheci Leonardo, quando ele soube onde eu estudava, a primeira coisa que ele me perguntou, ou que ele falou assim: "Ah, eu conheço um cara de lá", e aí descreveu uma pessoa que pela descrição eu disse: "É Renato", porque ele é muito peculiar. Quem Sim, já viu Renato falando sabe que ele sim. é uma pessoa que, ao ser descrito, todo mundo reconhece. Esse jeito rápido de falar, na realidade, eu acho que é uma dificuldade mesmo, que ele fala ele era pior nesse sentido. Não sei se é uma estratégia Eu acho que é uma estratégia. de argumentativa. Porque ele sai soltando um monte de bobagem e essas bobagens ficam minimizadas ou passam despercebidas por algumas pessoas. A Entendeu? velocidade causa esse efeito, mas eu não sei se ele faz de maneira pensada. O que eu sei que é de maneira pensada são os argumentos quando ele utiliza aqueles exemplos absurdos, que ele coloca a pessoa: "Você faz isso ou aquilo". Isso daí é uma estratégia argumentativa. Sim. O falar rápido eu acho até que ele desacelerou com o tempo, mas enfim. E conheci Leonardo, e aí já sabia que ele era próximo a Renato, então o Renato sempre permeou nosso relacionamento em certa medida. Eh Comecei a me relacionar com o Leonardo em janeiro de 2020. Em fevereiro, nós tivemos o primeiro término. E Renato, por isso que eu tô falando sobre esse término, e Renato aparece já nesse momento.
Leonardo tinha ido para o carnaval, a gente é de Salvador, né? E Leonardo tinha ido para o carnaval e Renata achou que eu tinha terminado o relacionamento por conta disso. E aí me ligou falando que se eu quisesse, ele faria um contrato porque tudo de Renato é dinheiro. Uhum. Então, que se quisesse, faria um contrato que antecedesse o casamento, que teriam todas as cláusulas, que não sei o quê. E eu, assim, de uma maneira geral, essa impressão que a maioria das pessoas tem de Renato, eu também tinha. Que é uma impressão que você meio que tolera as maluquices, porque você entende que é uma caricatura, que é uma pessoa diferente. Então, era assim que eu via a Renata naquela época. Só que, como eu te falei, eu tinha diversos grupos já que Renato fazia parte. E com a proximidade com o Leonardo, com o relacionamento, Renato foi ficando cada vez mais dentro da minha vida. No início, no primeiro ano de relacionamento, eu não fui agredida, não passei por nada disso e não conhecia o verdadeiro pensamento de nenhum dos dois. Sempre que tangenciava um assunto porque assim, hoje eles falam muito mais abertamente, ambos. Mas naquela época, se eu falasse alguma coisa, Leonardo disfarçava bastante. Qualquer coisa que desse a entender, porque naquele contexto eu não conhecia ainda o movimento Red Pill, eu não tinha noção. E no fundo tem vergonha de falar o que eles falam e o que eles pensam. Eu acho que Leonardo tinha, porque ele tinha a capacidade de perceber o absurdo. O Renato já perdeu isso há Maluco, um né? bom tempo. Eu já vi Renato fazer coisas assim eu conhecia a mãe dele, fui no enterro dela, eu já vi, assim, algumas coisas da vida pessoal dele, então eu acho que ele não tem exatamente essa noção do quão absurdo são as coisas que ele fala. Sim. Por isso que ele fala desse jeito. Porque é Então, uma má pessoa. Eu falei que ele é louco, mas não é louco não, porque não voa de vassoura e não não, ele rasga não é dinheiro. É louco má não. pessoa. Inclusive, eu vou falar disso mais pra frente, mas é uma pessoa que já me mostrou, porque eu sou da área jurídica, Uhum. e eles confiavam muito em mim tecnicamente. Renato já me mostrou os laudos que ele prepara, Uhum. relacionados a autismo e etc., para poder justificar caso ele venha a ser preso. Então, ele sabe dos riscos que ele corre. Inclusive, isso é um dos motivos pelos quais ele está no Paraguai, ele saiu do Brasil, Sim, muita gente foi pra lá, né, por causa entendeu? disso. Aham. Apesar de que ele vem sempre, ele não está o tempo todo no Paraguai, não. Porque ele tem uma filha em Salvador, então ele está sempre visitando ela. Qual que é esse laudo que você falou do autismo que Ele, seguraria ele? ele tem um laudo médico. Ah, que ele é autista. Que ele é autista, que Entendi, ele um entendi. monte de eu me Aham. lembro que ele me Sim, mostrou uma sim. vez quando a gente estava voltando da campanha, de uma campanha política que a gente estava fazendo em Candeias, porque meu ex-agressor foi candidato a vereador em 2024, Aham. num município próximo. Uhum. E aí, Renato foi lá por conta da visibilidade que ele já tinha, ele se deslocou para Candeias para dar apoio político e etc, e fazer campanha para Leonardo. E aí, neste dia, eu voltei com ele sozinha no carro de Candeias para Salvador, que dura mais ou menos 1 hora, e ele foi me mostrando os documentos que ele tinha, que ele queria pedir licença da polícia. Dizia ele que ele não queria pedir licença da polícia, que ele não queria sair da polícia abruptamente, embora ele estivesse. Porque as pessoas perguntam muito, ele tem ou não tem os 200 e tanto bitcoins? Eu acho que ele tem. É porque Renata tem uma relação com o dinheiro muito diferente. Mas o fato é que ele tinha uma preocupação de não sair da polícia desarmado. Então ele precisava de uma licença e ele tinha muita dificuldade de conseguir. Justamente por causa das opiniões políticas dele, e ali na Bahia é muito o PT que comanda, então ele tinha uma certa dificuldade de obter essa liberação. Uhum. Mas enfim, voltando à história. Vou falar um pouco da minha vida Por pessoal, favor, para como você vocês tá também. entenderem. Uhum. Como eu tô sobrevivendo ainda, não vou dizer que sobrevivi, eu vou dizer que eu estou sobrevivendo, Uhum. porque não vou esconder isso para nenhuma mulher, embora eu esteja hoje numa situação onde eu incentivo muitas a saírem da situação, mas é uma luta que não acaba no ato da saída muitas vezes, E muitas mulheres são julgadas, né, cara? o Isso que é tempo o mais todo. pesado. Eu fiz um vídeo ontem falando de um cara que ele foi acusado e foi condenado, um jogador de futebol, por 2 tentativas de estupro pra cima da sua ex-mulher. E ele cometeu o ato, foi preso, foi julgado, 13 anos de reclusão, mas está respondendo liberdade porque entraram com recurso. Se você pega os comentários das pessoas, é um negócio bizarro. Se eu tô incomodado com os comentários que estão fazendo meus posts, que é um negócio totalmente a par do que você vive, do que as mulheres vivem, imagino vocês como que vocês não sofrem com isso. Eu me desensibilizei um pouco. Eu postei um vídeo, né? E esse vídeo viralizou e que foi falando justamente de algo que eu vou trazer aqui, que é a questão da infiltração do movimento Red Pill nas instituições. Mas
Eu recebia quando no meu vídeo eu falo que eu fiquei 5 anos nessa relação, então o que eu recebi de comentário que pesava é que eu fiquei porque eu quis, sabe. Mas assim, de uma maneira geral, o que eu penso é que aquelas pessoas não sabem do que estão falando e muitas vezes, principalmente quando parte de mulher, eu sinto que essas mulheres às vezes têm uma coisa de negar a existência ou a validade de uma outra forma de funcionamento, porque talvez para ela seja mais fácil emocionalmente. Mas enfim. Eh, aí eu estava eu enfim, Leonardo, voltando. No primeiro ano foi tudo um mar que você possa imaginar de Uhum. felicidade, de afeto, de tudo que você possa pensar de um bom relacionamento no primeiro ano foi. Apesar de que eu notava algumas red flags, mas eu não identificava como red flag à época. Eu achava só estranho alguns comportamentos, algumas brigas que se prolongavam só que eu pensava: "Não, ele não é uma pessoa direta. Ele precisa da briga para poder porque ele quer que eu fique", um exemplo. Então ele aumentava o conflito. Essas coisas eu não entendia, na realidade, muito bem que era uma questão de um desvio psicológico, mas Sim. hoje eu tenho uma compreensão melhor sobre isso. Então o pensamento de: "Ah, ele vai mudar. Eu vou conseguir mostrar pra ele que eu sou uma pessoa diferente". Mas a mulher, ela tem ainda mais do que isso. É mais aquela coisa de querer compreender, Uhum, sabe? De achar que, em algum grau, aquilo dali é o jeito dele. uhum. Então, assim, eu tô vendo, eu tô é porque eu acho que o feminino, a gente tem essa coisa mais de lidar com o nosso emocional com mais facilidade, de conversar sobre isso, e os homens não têm tanto. Então a gente meio que olha para aquilo e pensa: "Não, ele talvez não perceba, mas ele quer dizer isso". A gente não para no que ele falou, a gente quer interpretar Sim, o que o homem fala, e isso daí é péssimo, não tem de interpretar, tem sim, de ver o que que ele está fazendo exatamente, sim, ponto. sim. Enfim, aí o que que aconteceu? Eu engravidei no final do ano, e aí meu inferno começou, porque eu demorei para entender, mas, o pensamento de Leonardo, ele era ele já tinha essa coisa do red pill. Então ele na cabeça dele, no momento que eu engravidei dele, eu me tornei uma propriedade dele. Enquanto eu era namorada, eu não era esposa, eu acho que em algum grau ainda tinha uma separação que ele respeitava, em algum grau, a minha individualidade. Mas a partir do momento que eu estava carregando o filho dele, tudo mudou. Só que para mim, eu não tinha dimensão disso. Então, assim, eu descobri que estava grávida numa quarta-feira, a primeira agressão ocorreu na sexta-feira, no dia do aniversário dele. Meu Deus do céu. Então, e eu descobri, eu tinha acabado de atrasar a primeira menstruação. Então, foi uma coisa assim de eu não me sentia grávida. Eu sabia, mas aí na hora da discussão, o que que aconteceu? Eu levantei para ir embora para minha casa, por causa de negócio, comportamento em rede social, curtida de mulher no Uhum. aniversário, comentários. E aí eu levantei para ir para minha casa e a primeira agressão já foi ele me jogar na cama e começar a me estrangular com muita força. Ele tem 1,80 m e poucos, tinha uns 90 quilos. Então ele subiu em cima de mim e começou a me estrangular. E aquilo foi muito assustador, porque eu nunca tinha vivido nada do tipo. E assim, você leu aí, eu já passei por um bom número de modalidades de agressão, mas, o estrangulamento é a pior de todas. Acho que a primeira é a pior de todas, né. Mas o estrangulamento, você É, vê né. sua vida se esvaindo. Essa Absurdo. é a sensação. Você é assim, e é por isso que eu acho que muitos homens estrangulam. Eu sinto que a violência doméstica, ela tem muita relação com sensação de poder e controle. É mais o homem querendo sentir um poder e um controle, e ele exerce ali naquele ambiente doméstico, e tenta exercer esse poder. E o estrangulamento, ele é, por excelência, essa coisa do controle, porque quando você está aqui em alguém, é como ainda que você pare, você está dizendo: "Eu paro porque eu quero", você está vivo porque eu quero. Então é a sensação de controle mais absoluta que tem. E para a vítima, é a sensação de maior descontrole que tem. É uma sensação que você tá assim, você não tem nada para fazer. Vulnerável. Completamente, você só tem de esperar a morte chegar ou não chegar, você tá 100% na mão dele. E assim, eu tinha acabado de descobrir que estava grávida do meu primeiro filho, ainda tinha isso. Renato se metia, assim, no início do relacionamento pra ele embora ele pregue que é cristão, da família e etcétera, ele queria que eu engravidasse de Leonardo escondido. Ele é esse tipo de pessoa na vida pessoal dele. Ele cria ele gosta de criar conflito nas relações. Então, para mim, ele falava isso, e para Leonardo, ele dizia que eu queria engravidar de qualquer jeito, nem que fosse de um mendigo. E aí, eu não sabia que ele falava isso para Leonardo. Então, quando ele falava essas coisas para mim, eu refutava. E só que eu vim descobrir depois. Por quê? Porque quando o Leonardo começou a me agredir, no início
tinha relação com brigas, aí tinha aquele ciclo que as pessoas normalmente narram da violência doméstica. Só que a partir de um determinado momento, quanto mais conteúdo o Red Pill Leonardo consumia, que ele aumentou o conteúdo com o tempo, e eu acho também que aquilo justificava para ele mesmo o descontrole dele, quanto mais conteúdo ele consumia, mais ele trazia essas coisas para nossa convivência. Então, assim, já teve dias de eu chegar em casa e eu ter que trabalhar, que eu sou servidora pública, então eu trabalho no Tribunal de Justiça, de eu ir trabalhar e quando eu voltar ele tá transtornado, com a cara da agressão, que ele tem uma cara, que eu já sabia que eu ia apanhar. E Meu Deus. e aí eu já entrava em pânico, tipo, já tinha taquicardia. E aí quando eu cheguei nesse dia específico, foi o quê? Ele ficava no Twitter consumindo o mar de conteúdo Red Pill, que eu era, bombardeada a todo momento, porque ele consumia e me encaminhava como se fosse um lembrete do lixo que eu era. E ele se inflamava sozinho com as coisas que ele lia, e aí começavam chegava me batendo. Então, assim, as pessoas falam que: "Ah, é só um conteúdo". Eu não sei se para todo mundo eu não posso dizer que tem uma relação de causalidade. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu quis sentar aqui hoje, inclusive contigo, porque eu sei do seu trabalho, eu reconheço o seu trabalho, eu sei do seu alcance, mas eu estou aqui, até um pouco nervosa, eu confesso, mas expondo a minha vida de um jeito que eu não expus ainda, nem nas minhas redes sociais, mas porque eu entendo que o Brasil precisa falar sobre isso. Sem dúvida. E não se sinta nervosa, você tá em casa com um amigo. Estamos Obrigada. conversando de amigo. Esquece que tem câmera aqui. É o Porque papo, pra você é é o em papo de casa, pra mim amigo. não Não, mas é o tanto. papo de amigo. Eu tô bem à vontade, espero que você esteja também, porque eu gosto muito de você. E uma questão, assim, em cima de tudo que você falou. Qual que é a maior dificuldade para uma mulher que foi agredida sair desta relação? Outra questão, na primeira agressão, você acha que de repente faltou, isso pensando na segurança pública como um todo, algum jeito, um método de comunicação com responsáveis, com pessoas ligadas à segurança, do tipo, sei lá, você foi agredida, se tivesse, por exemplo, um aplicativo, um número de telefone que você pudesse conectar ou contatar, para que prestasse seus primeiros socorros, mesmo que fosse por telefone a você, que estava com a cabeça totalmente virada, tinha sido agredida, você teria agido talvez de uma outra maneira? Você acha que falta um pouco disso hoje na sociedade? Eu acho peraí, eu vou me ater a essa, Por depois favor, eu volto por pra favor. outra, porque eu não saí, não é Tá isso? bom, Foi sim. essa que você perguntou antes? Qual que é a maior dificuldade de uma mulher agredida sair de uma relação? Vamos lá, eu vou responder primeiro a eu não acho que faltou um método para eu alcançar, até porque como eu sou da área, assim, a Lei Maria da Penha é de 2006, eu entrei na faculdade de Direito em 2007. Eu sempre trabalhei na área de família, então chegavam conflitos ligados à violência doméstica para eu lidar, então o direito em si, as formas, isso daí não era um problema para mim. Talvez seja para uma mulher menos instruída, mas não era o meu caso. Eu acho que o que falta na realidade é segurança de que aquilo será efetivo. Porque sabe o que é que acontece? Vamos lá. Você tem um agressor. Eu vou te explicar como é a sensação. Você imaginava que era o amor de sua vida. Do dia para a noite ele se transforma num monstro. Para mim foi assim. Talvez para outras mulheres tenha tido uma gradação maior, mas para mim foi muito abrupto. E aí você descobre isso e você pensa o quê? Ok, a lei existe. A lei já diz que ele vai preso. A lei já combina uma pena. E isso não impediu ele de ignorar aquele papel e executar mesmo assim. Por que o papel da medida protetiva vai ter o poder de fazer diferente? Então, assim, e no final das contas, quem é que vai morrer? É, 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 é alguém que está ali de fora? Porque, assim, a violência doméstica ela tem uma característica diferente das outras questões criminais. Normalmente, os crimes eles têm uma característica de oportunidade. A violência doméstica é uma relação direta com a pessoa. Diária. Mas é uma relação que o objeto de desejo do controle daquele homem é aquela mulher. Então, assim, ela pode ir para a China. Se ele tiver condições, ele vai atrás dela na China. Não, então, assim, a mulher, ela se sente muito acuada. Você viu o caso agora que teve recente de uma moça que era do TJ, acho que é daqui de São Paulo, de 23 anos, que foi assassinada. Aí o pessoal tá falando e tudo mais. É porque a gente nunca sabe, quando a gente vai denunciar, qual vai ser o resultado da denúncia. É como se você tivesse com a arma na sua cabeça e você gerasse a roleta russa aqui e você pode morrer. Então, assim, o que que me fez ficar? Primeiro, existia sentimento naquele momento e você acredita, sim, que vai mudar e etcétera, mas no meu caso veio acompanhado de muita violência, porque, como eu te falei, eu saí do zero para
um dos piores tipos de agressão. E veio acompanhado também de ameaças de morte para minha família. Então, assim, eu acho que não faltou, para mim, pelo menos, possibilidade de acesso. O que faltou é segurança de que isso resolveria meu problema. E como a gente dá segurança para a mulher, sendo que todas as mulheres têm esse mesmo pensamento? Ou a mulher não denuncia porque ela tem medo de morrer, ou não denuncia porque vai ser julgada, ou não denuncia porque tem uma dependência emocional e muitas vezes financeira, não acredita na lei, não tem acesso. Como que a gente muda isso? O Guipa, eu não sei exatamente como muda, mas eu acho que, assim, hoje eu até estou escrevendo um livro sobre violência institucional Uhum, e, assim, eu não acho que tem uma resposta pronta. Mas uhum, o que eu percebo no nosso país é um movimento nos últimos anos muito grande de ampliação da legislação protetiva. uhum. E isso é muito bom, mas em alguma medida acaba gerando um efeito nocivo. E eu vou explicar o que é que eu quero dizer. Sim. Eh, Essa lei, por exemplo, as leis são endurecidas, mas você não tem, na verdade, a efetivação delas na prática. Então, o que é que acontece? O que é que eu observo? Os homens, de uma maneira geral, têm se sentido cada vez mais oprimidos por uma legislação protetiva para a mulher. Uhum. Então, é como se eles estivessem sendo tratados desigualmente, de uma forma que eles se sentem feridos, não aceitam. Isso gera mais divergência entre os sexos. Eu percebo que as relações homem e mulher estão cada vez mais atritadas, principalmente em relação a isso, e é por isso que o movimento Red Pill, eu sinto, cresce cada vez mais, Uhum. porque responde a esses anseios dessa sensação que os homens estão. E, ao mesmo tempo, na prática, essas mulheres não vivem, a resposta que deveriam viver. Então, o que que acontece? Elas recebem o negativo e o positivo não tem acontecido. Mas você Tanto que há um aumento dos feminicídios, há um sim. aumento de tudo, entendeu? Eu acho que o problema é que a nossa sociedade ela tá meio maluca. Porque, por exemplo, quanto mais lei a favor da mulher tem, mais eu penso na minha mãe, mais eu penso na minha avó, mais eu penso na minha tia, nas mulheres que eu gosto. E eu não me sinto incomodado e nem prejudicado e nem com receio dessas leis. Eu acho que se as leis foram criadas é porque necessitava. Ainda mais a gente vivendo no patriarcado que a gente vive. E aí eu percebo assim, os caras, assim, como você falou, os caras ficam nervosos com a quantidade de lei e tal. Por que eles não ficam nervosos e cobram os homens que agridem? Porque se existem as leis, foi Eu porque o homem falava isso. agrediu. Você entendeu? Então não tem por que você cobrar a mulher ou cobrar o judiciário de criação de lei. Você tem que cobrar o cara que tá agredindo, o cara que tá violentando, o cara que tá abusando. Vamos parar com isso. Cara, não tem necessidade. Vamos viver em harmonia. Então acho que o problema tá muito na questão do caráter da pessoa, do homem no caso, e da postura desses caras. Eu vivi, como eu te falei, Leonardo era muito ligado à direita na Bahia, e eu sou de direita, né, então eu vivi muito ali, no meio da direita. E eu falava muito isso aos meninos, de uma maneira geral, eu falava assim, eles reclamavam muito do feminismo, e que o feminismo isso, o feminismo aquilo, eu dizia assim: "Rapaz, eu acho que nem não existe isso do feminismo. O feminismo, essa ideia, essa necessidade cresce justamente porque não existe nos homens uma postura de coibir os próprios homens. Existe, na verdade, uma cultura interna que alimenta e protege. E foi o que eu vi na prática. Quando eu denunciei Leonardo, assim, ele foi blindado pelos pares, pessoas que frequentavam a minha casa, que me conheciam. O próprio Renato foi um dos exemplos, mas tiveram outras pessoas ligadas à direita, pessoas assim, que viram as provas e deveriam ter vergonha de depor, por exemplo, a favor dele. E foram depor, entendeu? Foram me coagir, me mandaram mensagens: "Ah, pense na família, a igreja, não sei o quê". Eu digo: "Não, quem tinha de pensar em família era ele. Lógico, pô. Eu vou esperar ele me matar, depois dar um tiro na cabeça, porque esse vai ser o desfecho. Eu tô fazendo um favor a ele". A realidade é essa. E a outra pergunta que você me fez é a maior dificuldade de sair, De foi isso? sair da situação como essa. Agora só um adendo, como Uhum, deve ser difícil pra mulher, né, fazer essa optar por essa escolha de fazer a denúncia. Você é uma mulher esclarecida, pô, uhum. você não é uma pessoa que não tem conhecimento, e você encontrou dificuldades de ir até o local pra fazer a denúncia, encontrou dificuldade durante a denúncia, no pós-denúncia, fora os julgamentos, fora o apontamento. Que absurdo, que mundo é esse, gente? Tá totalmente errado, mas por favor, é só um adendo que eu queria fazer. Em relação à dificuldade de sair. Dificuldade de sair. Como você falou, né, tem mulheres que têm uma dependência emocional maior, tem mulheres, mas assim, de uma maneira geral, e eu expliquei até isso recentemente nas minhas redes sociais, eh, quando chega um ponto, eh
nenhum tipo de violência começa, na minha opinião, pelo menos, sem passar por um bom tempo de violência psicológica. Total, com palavras. Então, assim, a sensação que eu tenho hoje, olhando para trás, é que o que que acontece ali, mais ou menos? O processo é mais ou menos assim. Pense num ser humano, ele tá lá inteiro, certo? Você tem sua identidade. Ou às vezes nem tem, já vem quebrado de outras situações que você viveu. Mas supondo que você vem inteiro, você chegou no relacionamento inteiro. O que o homem faz, e às vezes ele faz até sem saber que está fazendo, mas ele começa com microviolências, que são quase que imperceptíveis. A mulher entende que não seria violência, é ciúmes, é porque ele gosta de mim, é isso, é aquilo, que vão meio que quebrando a identidade da mulher. Só que no lugar disso, ele coloca medo. Medo dela ser largada, medo de ela ficar sozinha, medo disso, medo daquilo. E com o tempo, a mulher vai se esvaziando de quem ela era e vai ficando cheia ao mesmo tempo. Então, há uma substituição disso pelo medo. E o medo, ele torna a nossa visão obtusa. A gente não consegue enxergar. Então, quando as pessoas olhavam para mim, e olham até hoje, o julgamento vem daí. Eles olham e veem o quê? Ah, essa mulher tem família, essa mulher tem instrução, essa mulher poderia ter saído, ela sabe o que fazer, ela sabe. Tá tudo a favor dela. Ela trabalha dentro do tribunal, tudo é favorável para eu sair. E assim, em certa medida, eu enxergava isso, porque eu não perdi, pelo menos eu, algumas mulheres vão ter mais dificuldade com isso, eu sabia racionalmente que eu tinha tudo facilitado para sair. Mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa que olhava para mim e dizia: "Vou matar sua família, não respeito justiça, você nunca vai ficar com meu filho, você acha que" e assim, eu tenho 1 milhão de prints dele falando isso. Então, assim, quando você o que que você calcula? Normal essa pessoa não é, porque eu também não imaginava que ele iria me estrangular. Aí você para pensar na equação e é tudo amplificado, porque você está ali vivendo submetido àquilo o tempo todo. Então eu parava para pensar: "E se ele for matar meu pai e meu pai matar ele? Aí meu filho vai ser, neto de um homem que matou o pai dele". Ou então todos os cenários eu pensava, e eu pensava: "Não vai ter saída aqui sem tragédia". E aí eu imaginava, porque as agressões eram mais espaçadas no início. Eu imaginava que se eu cedesse do meu eu resolveria. Então eu ia cedendo. Só que quanto mais eu fui cedendo, mais ele foi tomando do meu eu. E quando eu quero dizer tomar, é porque assim, chegou um ponto onde eu tinha de fazer o trabalho dele. Eu tinha de dar conta das coisas da casa, eu tinha de dar conta das coisas do menino, eu tinha de preparar. Se a gente fosse viajar, eu que preparava tudo. Eu bancava a maior parte das despesas, então era tudo eu. Eu ficava num ponto de exaustão absoluto, entendeu? E sempre sendo cobrada, porque eu não sei cozinhar, então eu não era mulher. Ele me chamava de traveco. Meu Deus do céu. É. E a então ele me chamava de traveco, dentre outros nomes, né, de prostituta, de um monte de coisa. Uhum. Então, assim, é um nível de é como se você vivesse é difícil explicar, mas em certa medida, é como se fosse um cativeiro. Ninguém enxerga que você está no cativeiro, mas você está, e são paredes invisíveis de agressões psicológicas e ameaças que vão mantendo a mulher ali. Sim, Então, é muito peculiar a forma como o cara vai entrar em cada uma, porque depende da individualidade da mulher. sim, No meu caso, pesava muito o meu filho, mas talvez para outra seja questão financeira, eu não sim, sei. sim. Mas é muito isso, vocês vão sempre enxergar a mulher de fora. Ela é como se ela tivesse cercada de uma barreira invisível de agressão psicológica que faz com que ela não enxergue nem do que ela é capaz. Sim. Por isso que é difícil. E nenhuma mulher quer passar por isso, né? Deixando muito claro, cara. Porque tem independência emocional e financeira, por isso que não sai. E ela sairia. Se ela tivesse a condição de sair, ela saía. O problema é que ela não tem essa condição, e a condição não é dada pelo judiciário, não é dada pela segurança pública, não é dada pelo governo. Então fica complicado. Além de tudo isso que ela passa, ela ainda tem que lidar com a dúvida da denúncia. Se eu denunciar, será que vai dar certo? Eu acho que Isso. esse é o grande E problema. perder seu filho. Exato, é um negócio absurdo, cara. A gente fala muito sobre a questão da alienação parental, depois a gente vai Uhum. falar sobre isso também. As pessoas hoje, elas têm medo da justiça. A justiça, cara, não sei qual que é o seu pensamento, mas pra mim hoje, a justiça, infelizmente, com as brechas que apresentam, as leis com as brechas que apresentam, ela dá margem, dá voz pro bandido e acoa a pessoa que é a vítima, cara, que é um grande absurdo pra mim. Sobre essa questão que você citou agora, você falou do seu pai. Uhum. Eu vejo que tem muitos conteúdos de masculinistas, enfim, Red Pills, que falam o seguinte: a mulher, quando ela é agredida por um homem, é porque ela não tem a presença paterna. Isso. E aí? Isso foi ótima pergunta que você fez, porque foi engraçado, né, quando o Renato interveio,
Ele assim, quando eu saí da situação de violência, num primeiro momento, Leonardo usou das pessoas por conta da medida protetiva, ele não podia falar comigo diretamente, então ele fazia as pessoas falarem comigo, e eu não fui respondendo ninguém. Uma das pessoas que tentou falar comigo, mandou mensagem para minha mãe, mandou mensagem para meu irmão, foi Renato. E no início ele vinha num quê de intermediador e etcétera, e eu me contendo para não responder, porque eu queria responder, eu tenho sangue na veia, Uhum. sabe. Mas eu sabia que o melhor caminho, pelo menos até eu ter, a parte jurídica melhor estruturada para o meu filho e etcétera, eu tentava conter. E isso era uma violência já muito grande, né, porque era todo dia uma pessoa diferente. E aí, em um determinado momento, o Renato fez uma publicação sobre que ele faz sempre, sobre a mulher que se separou e se relacionou com algum outro homem, e esse homem fez alguma coisa com a criança. Sempre e aí, nisso, eu acho que o cara tinha dado um murro na criança e a menina estava de olho roxo. Aí ele falando sobre penalidade, não sei o quê, e eu não me controlei. Nesse dia quando eu vi essa postagem, assim, eu peguei e mandei mensagem pra ele, mandei as fotos do meu olho roxo, manda várias fotos que eu tenho roxa e etcétera. Aí eu peguei e escrevi pra ele assim, eh: "Eu quero que você me responda, o problema é roxo ou o problema é que não é seu amigo que fez isso? Porque quando é seu amigo, você silencia". Aí ele me respondeu, ele tentou contemporizar e etcétera, e a gente dialogou nesse momento. Eu fui falando, ele: "Não, eu só quero que você deixe ele ver o menino, não sei o quê, ele é um bom pai", e a gente foi conversando, aí em um determinado momento eu percebi que a agressão a mim não causava nada, porque para ele isso é natural. Sim. Eu vi que a cabeça dele bugou quando houve exatamente o confronto de Leonardo com meu pai. Porque Leonardo invadiu a minha casa quando eu fugi, na noite que eu fugi. No caso, a casa de meus pais, eu me abriguei lá. Ele invadiu o condomínio à noite, 1h30 da manhã. E meu pai é CAC, né? E aí ele deu um disparo de arma de fogo para afastá-lo e etcétera. E aí Renato fala sobre isso. E eu percebi que naquele momento, de fato, ele acredita no que ele fala. Ele teve um choque de, assim, como se fosse assim: seu pai tá certo. E ao mesmo tempo o Leonardo está certo, porque o marido pode bater na mulher e o pai tem direito de defender a filha. Eu percebi, foi uma coisa muito clara. Sim. Então, assim, esse pensamento existe, mas ao mesmo tempo, para eles, pelo menos para Renato, que é o exemplo que eu tenho direto, gera um choque. Porque, na realidade, não é um sistema que fecha do ponto de vista lógico. É porque, assim, o pessoal do Red Pill gosta de utilizar uma linguagem que parece lógica, mas não é. E você viu que nessa história que você contou, a mulher ela é sempre o ser inferior? O pai tá certo de atirar no cara, e o Uhum. cara tá certo em bater na mulher, teoricamente. E Isso. a mulher fica onde nisso? Não existe. Mas na lógica deles, eu tô lhe dizendo aqui, tem conversas privadas que eu tinha num grupo com a esposa não, a companheira de Renato, eu e Leonardo e outro casal, onde Renato fala abertamente que, de acordo com os preceitos bíblicos, o 10º mandamento, se eu não estou enganada, a mulher, o marido tem domínio sobre a mulher do mesmo jeito que tem sobre escravos e animais. Então ele coloca no mesmo patamar. É um grande absurdo. Ele interpreta a Bíblia como ele quer, né? Eu já percebi Renato isso. era ateu, para Aham, início de conversa, aham, até 2020. aham. Renato mudou muito isso, eu percebi claramente, o próprio Leonardo falava isso por causa de Leonardo. Leonardo sempre se colocou como cristão, embora na vida privada não o fosse, né. Mas o que eu percebi é que Renato, ele meio que sentiu que quanto mais ele falava de cristianismo, mais as coisas dele ficavam palatáveis. Então ele faz uma adaptação no discurso, é porque as pessoas não pegam do primeiro podcast de Renato, onde ele estourou, até os atuais. Você percebe a adaptação do discurso, sabe? Então, porque Renato é uma pessoa que eu tenho conversas com ele teve uma filha com a prima, eu não sei se você sabe. Não sabia? Tem uma filha com a prima, e ele falava, nesse esquema de minha prima eu tenho 10 filhos. Então não tem nada de cristão, eu pago 2.000 e ele tem essa filha. Na realidade ele tinha um problema de saúde, e aí ele, segundo ele, fez filho com essa prima para poder ter alguma prole. Aí nasceu mulher.
Absurdo, cara. Eu tenho um vídeo dele que é bizarro, que falam sobre uma relação de um cara com uma menina de 13, 14 anos, assim, e ele fala o seguinte: bom, não vou dar a opinião que eu acho disso, mas, pô, Maria teve Jesus com 13 anos. Cara, não existe nenhum relato desse. Eu posso desafiá-lo agora, se ele quiser sentar na minha frente e falar sobre Bíblia. Não existe nenhum relato desse. Assim como não existe nenhum relato na Bíblia que fala sobre homossexualidade no Novo Testamento. São coisas criadas por pessoas que fazem parte do fã-clube chato de Deus, porque Deus é da hora. O fã-clube chato de Deus para pregar a verdade deles como absoluta. E é um grande absurdo, porque elas transformam a cabeça das pessoas. O Renato, ele tem o poder de transformar a cabeça das pessoas, do tipo, a mulher foi agredida, o que ela fez para ser É a agredida? primeira coisa. Cara, é um grande absurdo isso, cara. É surreal. Eu não sei que mundo esses caras vivem, cara. Mas continuando, o que a gente tava falando. A gente tá aqui hoje com a Laila, ela que é sobrevivente de uma agressão. Ela que teve, inclusive, a gente vai falar sobre isso, problema no judiciário, dificuldade da denúncia, questões da OAB, enfim. Mas ela era muito parceira de um personagem que eu tenho asco, que eu odeio, inclusive, deixando muito Parceira não, claro. pelo amor de Deus. Foi parceira, né? Foi Próxima. parceira, foi próxima do cidadão, deixando muito claro, que é o tal do Renato 38. Que pra mim é um Zé Ruela que só se cresce pra cima de mulher. Ficou muito claro. Não compactuo com nenhum dos dois, mas ficou muito claro e eu gostei do apavoro que ele tomou do cara lá do podcast, o Alan, não foi? O Alan dos Santos. O Alan dos Santos. Bem feito. Não gosto de você, Alan, mas parabéns por isso, por essa atitude, porque o que eu queria fazer era exatamente igual. Mas voltando, ela foi parceira do Renato 38, que era amigo do agressor dela, e ela vai contar hoje um pouco sobre esse movimento Red Pill. Está contando sobre o movimento Red Pill, falou um pouco dessa questão da agressão, e fala desse movimento Red Pill, quão prejudicial é, e você fala que você conheceu os dois lados do Renato 38, que é o lado com a câmera ligado e o lado sem a câmera. Se o lado com a câmera já é apavoroso, fora das câmeras é muito pior. Eu conheço 3 lados, eu diria, Tá. porque existe também, assim, eu acho que existe um nível pior ainda, que ele só fala na frente dos homens, Entendi. entende? Uhum. Ele já fala mais absurdos do que ele fala publicamente, porque publicamente ele sempre, por exemplo, quando ele defende a pedofilia, ele faz um vídeo onde ele fala que não existe, ele usa um autor anarcocapitalista, que eu esqueci o nome agora, para dizer que imagens de sexo com bebês e etc. seria um crime sem sujeito, ou sem uma pessoa, uma vítima, não tem vítima, e por isso não deveria ser crime. Ele usa essa teoria aí para falar. Então ele meio que imputa a terceiro a fala. Mas esse é o pensamento dele. Eu já tive discussão com o Renato, no privado, inclusive, eu posso até depois te mandar para você botar para o pessoal ver, ele dizendo que ele vai entregar a filha dele com 12 anos. Então, ele considera que uma mulher. Ele fala que o ápice da mulher é os 13, 14 anos. Se o ápice é os 13, 14 anos, evidentemente, quando ela está chegando no ápice, ela já estaria pronta também. Entende? Ele usa muito o marco do 14 anos publicamente, mas na vida privada, ele já falou em grupo que compraria uma menina de 13, e ainda fala assim: de 7 não, mas de 13 eu compraria. Compraria? Porque ele botou nesse dia, ele botou. Eu não vi essas coisas, não. Às vezes esse grupo falava e eu não abria. Então, eu só vi esse tipo de movimento depois. Quando eu vi essas atrocidades, eu tentava me contrapor, né? Mas ele trouxe o preço, que parece que. Eu não me lembro se é Cabu, acho que é Cabu, que mulheres estavam sendo vendidas por $3.000. Que aí ele falava que tinha de 7 e de 13, que a de 7 ele não iria, não, mas a de 13, ele fala desse jeito. Meu Deus do céu. Então, isso ele fala na minha frente. Imagina, e assim, já houve um momento também que meu agressor me mandou um print de uma conversa privada deles dois, onde eles estavam tratando justamente de como deveriam matar se houvesse traição. Então, Renato chega numa situação hipotética, perguntando o que Leonardo faria se a mãe do meu filho, ou a esposa do meu filho, não é nem eu, porque eu já era pacífico. A esposa do meu filho, se ele pegasse a esposa do meu filho traindo o meu filho. Nosso filho, no caso. E aí, eles entram numa discussão, basicamente, de que Leonardo mataria na frente das câmeras, que Deus perdoaria e não daria em nada, porque senão a vagabunda vai ficar com o dinheiro e a criança. E Renato diz claramente para Leonardo: não, você vai perder tudo, vai preso por causa de uma. É melhor você fazer de forma pensada. Então, eles tinham diálogos ainda mais pesados, mais concretos, né, porque às vezes o que ele fala publicamente é em abstrato.
Ele não fala diretamente, eu faço. Mas no privado ele fala, eu dou minha filha. Eu ainda falei pra ele, se você fizer isso, eu vou lhe matar. Ele, não, é melhor ela tá. Aí ele começa com aquelas justificativas rápidas dele. É melhor que ela esteja com um homem assim, assim, assado, do que proteja ela, que pague dote, que não sei o quê, do que ela estar aí estudando. Porque pra ele, mulher que estuda é o mesmo que se prostituir. Eu não sei se você já viu ele discussando sobre isso. Acho que o Já. Arraian dos Santos também fala essas besteiras. Dois absurdos. E ele já teve algum tipo de frustração na infância para ele se tornar essa pessoa que ele se tornou? Ele foi criado talvez com rédea curta. Qual que é? Da onde surgiu tudo isso, essa loucura Ó, toda? eu, assim, não vou ficar me aprofundando muito nas Claro. opiniões sobre a família dele, Aham, porque, aham. assim, o que eu tô falando hoje, eu tô falando com um objetivo específico em relação ao movimento Red Pill. Mas Sim. o que eu sei é que tem alguma coisa da relação dos pais, que o pai, eu não sei se traiu a mãe, abandonou a mãe, e ele foi criado ali numa situação onde ele tinha um certo desconforto. Agora eu não sei exatamente explicar, não vou dizer que foi uma mulher que fez mal a ele. Na realidade, no núcleo familiar dele, a mãe dele não era muito normal não. A Entendi, mãe dele era entendi, meio, eh, acumuladora, algumas entendi. coisas assim, Morava mas sozinho, queria fugir de casa, doidinha. ela era meio doidinha, a Entendi. mãe dele. E o pai abandonou, agora eu não sei detalhes, Uhum. eu não sei como é que ele guardou tudo isso dentro de si, entendeu? Sim. Pra quem não sabe quem é o Renato Três Oitão, vamos colocar, André, o vídeo, que viralizou nesses últimos dias aqui, que ele chama uma menina que tem síndrome de Down de monga, e começa um debate sobre o assunto. É um dos vídeos mais bizarros que eu vi na internet, e eu fico me questionando até hoje, até agora, por que que ninguém foi até a casa dele, por que que ninguém pediu retratação, porque ele não foi preso. Coloca aí. André, se você tiver uma filha mongol, geralmente mongol fêmea gosta de fuder. Elas são fudiãs, não é isso? E mongol fêmea reproduz, o mongol macho é que não reproduz, não é isso? O síndrome de Down. Você vai deixar sua filha solta pra dar pra quem quiser na rua e depois ficar reclamando que o cara ela? Você entendeu o que eu tô dizendo? Se você tiver uma filha de síndrome de Down em grau alto, que a mão dela é lisa, que não tem nenhuma linha na mão. Tem umas que não tem nem linha na mão, não é isso ou não? Você entendeu o que eu tô dizendo? Tem vários graus de Down, não tem? Tem ou não? Você entendeu o Sim, que eu tô falando? eu Você tem uma filha estou. com síndrome de Down, certo? Você vai deixar ela, todo qualquer um comer ela com livre acesso no meio da rua, você vai deixar ela solta na rua, o porteiro e tudo mais, você vai deixar ela no play do prédio sozinha? O porteiro come ela com 20 anos, você vai dizer que o cara estuprou ela? Você entendeu o que eu tô dizendo, André? Não. Sim, tô entendendo. Na sua cabeça, mas na cabeça dele é uma mulher de 20 anos, com peito, com bunda, com tudo que quiser a porra dela, não é isso não? Qual que é a sua visão perante pedofilia? Depende do que você denomina pedofilia, né? Uma menor Maria incapaz. com 13 anos, não é isso? Seria pedofilia hoje, né? O que você E chama de incapaz? Inclusive, Rothbard é contra o conceito de incapaz. Ele acha que todo mundo tem que ser tratado como capaz, não é isso? até uma criança de 8 anos. Rothbard diz que a lei tem que ser aplicada igual pra todo mundo, nesse manifesto libertário, não é isso? Então uma criança de 8 anos pode casar com um cara de 50. Se os pais concordarem e todo mundo concordar. Rothbard diz isso no manifesto libertário, não diz? Ele é contra o conceito jurídico de capacidade. Ele acha que todo mundo tem que ser tratado como capaz. Se você só vai ser considerado como incapaz se você for isolado pelos seus parentes de ter relação com terceiros. Não é isso que tem lá no manifesto libertário? Se o cara criar uma realidade virtual, ele faz sexo com crianças virtuais que não existem, você acha que esse cara tem que ser preso? Sim, Por quê? Ele violou o direito de quem? Ele tá prejudicando a quem? viu a prejudicar de quem? Mas nesse caso, eu abro mão do libertarianismo pra prender esse cara. Pra mim, o libertarianismo não é absoluto. Isso eu só subisse pra criança, beleza? E você que falou de sexo agora, eu tô continuando a conversa que você fez, não é isso? Pedofilia é Sim. sexo, não é isso ou não? Ou não? Você não tá falando de amor, você tá falando de sexo, não é isso? De pênis na vagina e no ânus. Mas você tá falando ou não? Não é isso? Sim. Ele tá falando de pedofilia teórica, não é isso? Na cabeça do cara, ele tá falando de coisa física, não é isso ou não? Bom, família, esse foi um vídeo de inúmeras atrocidades que ele já falou na internet, para vocês terem ideia. Ele falou que a Lei Áurea foi um grande erro e uma bosta para todo mundo. Que uma criança de 8 anos pode casar com um homem de 50, se os pais permitirem, usando o Murray Rothbard, que a gente comentava aqui, né? Que ver foto de bebês pelado não prejudica ninguém, como disse a Laila. Que sexo virtual com criança, que não existem, não deveria ser crime. Que usou a Maria, a mãe de Jesus, tendo supostamente engravidado aos 13 anos para legitimizar um casamento infantil, que inclusive eu reagi a esse vídeo. E como eu falei, não dá pra falar que o cara desse é louco. Não. Porque ele não rasga dinheiro, não voa de vassoura Ao e ainda, contrário. ainda compartilha esse tipo de conteúdo, dando a entender que isso é uma verdade. E na cabeça das pessoas doentes, isso se torna uma verdade. Por isso que eu acho que tem que ter a criminalização de conteúdos da internet. Não dá pra passar batido um conteúdo como esse. Porque a gente não sabe quem tá recebendo essa informação. Eu recebo uma informação dessa, eu acho ele um idiota. Você recebe, você fica indignada. Agora, tem pessoas que são problemáticas, que realmente são problemáticas, que têm uma psicopatia na cabeça. Recebe um conteúdo como esse, sai propagando isso, cara. E justifica. O que eu percebi era isso que eu estava falando do que eu vivi com o Leonardo.
No início, ele apresentava um certo grau de remorso, vamos dizer assim, das agressões. Mas quanto mais conteúdo Red Pill ele consumia, era como se ele fosse justificando para si mesmo a perversão que ele já tinha dentro de si. Eu não vou dizer que o conteúdo gera a perversão, não vai fazer o cara que não bateria bater. Mas o que acontece é que ele dá, é como se fosse assim, eu acho que qualquer conteúdo que objetifica um outro ser humano, distancia o ser humano do seu aspecto de humanidade mesmo, ele, em última medida, se for difundido para muita gente, vai gerar um resultado desse daí. Você pega a escravidão, passou por isso, por essa deslegitimação do negro enquanto ser humano. E eu acho que o movimento Red Pill ele tem essa característica de que você falou. A mulher ela não existe na equação. Ela é, de fato, um ser inferior. Inclusive, eu tinha discussões, tive até uma discussão um pouco mais qualificada com outro deles, que eu não vou mencionar o nome, que eu me lembro bem dele falando: mas a Bíblia, eu te asseguro que ela coloca a mulher como um ser inferior, porque Deus nunca fez nenhum tipo de pacto com a mulher. Todos os pactos que Deus fez foi com o homem, porque a mulher não tem honra. Renato fala muito isso. Por isso que ele fala minha honra. Eu não sei se você já reparou. Porque ele disse que a mulher não tem honra, que só o homem tem honra. E aí eu ainda retruquei na época, eu falava assim: talvez o pacto na forma como vocês conhecem, de uso da palavra, mas Deus toca o ventre da mulher. Ali ele está fazendo um pacto direto com a mulher. Mesmas palavras, cara. Sim, mas é isso. Mas aí, nesse momento, esse pelo menos parou para raciocinar. Sim. Só que Renata e Leonardo, os dois têm a mesma característica. Eles não defendem aquilo porque eles acreditam naquilo. Eles defendem aquilo porque justifica a perversão que eles já carregam. Sim. Entende? Essa é a diferença. E você não acha que há essa questão mal resolvida por parte dos criadores de conteúdo Red Pill? Todos eles são mal Eu resolvidos. também não tenho Todos. dúvida, mas tem poder de persuasão com fala. Então eu acho que eles pegam e eles, pra eles não se colocarem à frente dessa batalha, eles criam esses conteúdos, falando esse monte de atrocidade, sabendo que muita gente vai ser acolhida, ou vai se sentir representada com aquele conteúdo, e essas pessoas que se sentem representadas que vão ser as pessoas que vão difundir o ódio. Sim. Eu acho que é uma formação de quadrilha, é um negócio muito bem organizado. E se você reparar, todos os influenciadores, quase todos, vêm caindo por práticas de outros crimes. Não, total. Então você percebe que são pessoas que já andam à margem da lei. Então, assim, aquilo dali é só. Porque a verdade é que vende. Discurso de ódio de qualquer natureza hoje, pelo menos no país do jeito que está polarizado, com diversos grupos, vende. Para um lado ou para o outro. Você vê politicamente, você não pode falar um ai que está no meio, que você já é atacado dos dois lados. Você não pode, você tem de escolher um lado para ser atacado. Sim, Porque você vai ser atacado de qualquer jeito. sim. Deixa eu te fazer uma pergunta polêmica. Eu sei que você é de direita. Mas a gente teve uma época que a gente tinha como direita o Fernando Henrique representando o PSDB, o Temer representando o MDB, que hoje é o PMDB. E hoje a gente tem um partido chamado Partido Liberal, que é o partido que defende o conservadorismo, que defende o ato cristão, que defende a ideia da mulher servir o homem, que defende um pensamento, na minha concepção, retrógrado, mas que eles vendem isso como algo conservador. Você não acha que essa entrada desse partido diretamente, com a força que entrou na política, hoje tendo mais cadeiras que todos os outros partidos dentro de uma Câmara, tomando conta das votações, não fez com que o Brasil retrocedesse em relação à postura com a mulher especificamente? Porque é o que você falou, as pessoas hoje elas vendem conteúdo diminuindo a mulher, diminuindo a dor da mulher, desrespeitando a mulher, mas utiliza junto uma frase bíblica, um posicionamento bíblico. E dentro das leis hoje, que são leis que são votadas, que seriam a favor da mulher, que são retiradas de pauta ou são ignoradas, sempre tem uma justificativa. A mulher ela tem que servir o homem, ou a mulher ela tem que ser submissa ao homem, não pode dar muitas leis para a mulher, porque a mulher ela não tá no mesmo patamar que o homem. E eu percebo que esse conservadorismo acaba atrapalhando a sociedade como um todo, a polarização, o discurso de ódio, o mundo não era tão, o Brasil não era tão dividido assim. As pessoas não tinham tanto ódio da direita quem era da esquerda, e não tinha tanto ódio da esquerda quem era da direita. Hoje em dia tem ódio pra tudo, cara. Vamos lá. Eu acho que o que você está falando é um fenômeno talvez mais complexo do que isso. O próprio surgimento do conservadorismo, enquanto um movimento político que ali a gente vê. Quando eu falo conservadorismo, é que você está atrelando muito ao bolsonarismo, não é isso? É o PL, Partido PL, Liberal, isso. Partido Inimigo das Mulheres. A Lela tem outro pensamento, mas pra mim é isso. Não, é isso. Perceba, eu não posso discordar tanto de você nesse aspecto. Mas em relação ao conservadorismo, como ele se
propõe a ser, eu não sou totalmente contra. Esse é o ponto. Eu entendo, eu acredito em algum grau em papéis de gênero, do ponto de vista, se você for ver a biologia. Eu não acho que esses papéis tenham de engessar. Eu não acho que isso seja. Eu acho que é feito no sentido de complementaridade. E que pode ser, a depender da dinâmica familiar, alterado. No meu pensamento, eu cresci dessa forma. Então, a grande questão, como tudo que é extremado, é que não começou. Se você pegar o início desse movimento conservador, e qual eu me filiei e me filio, ele não tem essas características extremadas que hoje você começa a ver. Isso tem muito a ver com uma coisa que tem acontecido de radicalização no país como um todo, de tudo, de qualquer discurso. Agora sim, eu não discordo de você que o PL tem, pelo menos em relação a mim. O que eu senti, assim, eu tive alguma colaboração da deputada federal Roberta Roma, que no período que eu denunciei publicamente meu agressor expulsou ele, porque ele é do PL, ele era presidente do diretório de Candeias, quando ele foi candidato a vereador. Então ela expulsou ele do partido. Mas assim, eu instei alguns políticos, o deputado federal Alden, capitão Alden, instei Diego Castro, que é deputado estadual, que eram pessoas da nossa convivência, porque apoiaram ele publicamente. E eu sabia que ele usava desse acesso político a essas pessoas para conseguir coisas. E eu instei essas pessoas para se manifestarem sobre a situação que estava pública, tirarem esse apoio público que eles deram a Leonardo. E assim, foi um movimento ridículo, eu não tenho nem nome para dizer. Alden nunca me respondeu, mesmo eu marcando ele, falando com ele. Diego Castro botou a esposa no WhatsApp para tentar contemporizar. Nunca teve a hombridade, uma pessoa que eu já conversei várias vezes, de sentar para conversar comigo e dialogar qualquer coisa. Eu também instei a Alexandre Aleluia, que é vereador lá de Salvador, mas eu acho que ele não é do PL, que eram pessoas que publicamente o apoiavam. E assim, o que eu tenho sentido, ainda mais agora que eu estou tentando falar sobre a necessidade de cuidados em relação a essa pauta, é de fato uma orfandade na direita. Essa é a minha sensação, porque parece que não é algo relevante. O que eu tenho sentido da política, e eu não falo só da direita ou da esquerda, é que as pessoas deixaram de fazer. Quer dizer, não sei se deixaram, mas as pessoas fazem política hoje para mostrar. Não é exatamente para executar. Mostrar, que eu digo, nas redes sociais. Pessoas que eu admirava, inclusive, Ana Campanholo, que eu sempre gostei do trabalho dela, sempre gostei do trabalho de Nicolas Ferreira. Hoje, eu olho e muitas vezes eu percebo que estão preocupados com a própria Cris Tonieto, que é do Rio de Janeiro. Eu até critiquei ela foi no meu perfil olhar, mas nunca se manifestou, porque, assim, quando começa a tratar desse tema, principalmente a pele da misoginia, eu vejo que a coisa tá no nível que o pessoal começou a falar aí sobre o voto feminino. Eu tinha até feito uma reação a isso, eu acabei não divulgando. Mas o que eu percebo ali é um movimento do seguinte, que talvez a maior parte das pessoas não tenha entendido. Existe uma coisa que a direita sempre falou muito, que se chama janela de Overton, que é um conceito basicamente assim: você tem uma janela onde você enxerga a realidade, certo? Então, aquilo ali define como você enxerga o que é extremo. Então, se você quer botar uma coisa que antes era extremo no centro, o que você tem de fazer é mudar a janela de posição. Então, o que que acontece? Hoje a gente tem a discussão da PL da misoginia. Do jeito que está, eu sou contra. Aquela lei, do jeito que está escrita, vai ser um desserviço. Porque vai gerar mais atrito, como eu falei, e ao mesmo tempo não vai proteger, vai permitir um arbítrio ainda maior dos julgadores, que já acontece com a lei de alienação parental, que já acontece com o próprio direito de família, que tem muitos princípios, e isso vai fazer com que piore a situação. Como eu falei, uma lei mal aplicada, ela é pior do que a inexistência de lei, porque ela cria uma falsa sensação de segurança nas mulheres e ela cria nos homens a raiva de ter sido mal aplicada, porque o direito ele só funciona se ele gerar a chamada pacificação social, a sensação de que aquela decisão foi justa, porque senão você aumenta o conflito ao invés de diminuir o conflito. Então, assim, a lei do jeito que tá, eu sou totalmente contra. Agora, eu acho que tem de existir uma lei, não para todo homem. Eu até fiz o desenho dessa lei e eu escrevi um livro sobre violência institucional, mas para pegar justamente este conteúdo, que abrange uma quantidade grande de pessoas, que é feito de maneira rotineira. Você tem mecanismos
jurídicos para amarrar muito mais a lei do que está ali. Do jeito que está ali, me perdoe quem escreveu, não sei nem quem foi, mas está ridículo. O problema, cara, é a falta de boa vontade, porque é tão fácil de você descobrir quem tá cometendo crime com palavras. Hoje em dia, mano, você entra nos aplicativos da vida Discord, aí você vai ver um monte de grupo falando mal de mulher, batendo em animais, sabe? E você não consegue derrubar esses perfis. No Instagram também tem gente divulgando um monte de mentira. Você citou a questão do Nicolas. O Nicolas soltou um vídeo sobre a lei da misoginia. Esse vídeo foi apagado porque a justiça pediu para que ele apagasse. Só que antes de ser apagado, atingiu mais de 8 milhões de visualizações. Então você imagina 8 milhões de pessoas acreditando naquela falácia dele, só que depois ele não se retratou a respeito do assunto. Ele falou o quê? Sobre a questão da misoginia, sobre a questão da mulher. Ah, é um absurdo. A mulher vai condenar o cara, vai fazer uma denúncia com o cara, porque o cara perguntou se ela tá na TPM. A mulher não vai ser mais contratada pro mercado, porque o homem não vai querer mais contratar a mulher, sabe? E o combate em si, por mais que a lei esteja mal escrita, o combate em si, ele tem que ser pra cima das pessoas que realmente cometem o crime através de palavras. E quando a gente vê um deputado do tamanho dele dando essa declaração, minimizando o problema central, por mais que precise fazer algumas alterações, mas ele minimiza o problema central, ele faz com que as pessoas tenham ódio daquela lei, ou ódio das pessoas que escreveram aquela lei, e aí quem acaba se prejudicando não sou eu, que sou homem, tenho 2 metros de altura, é a mulher que defesa, cara. E ele não foi se retratar a público da declaração mentirosa que ele soltou, a ponto do Tribunal de Justiça pedir pra ele retirar o vídeo. Ele simplesmente retirou o vídeo. E as 10 milhões de pessoas que viram o vídeo? Não, isso que você está falando é justamente o ponto que eu percebo. Por isso essa orfandade. Eu não sinto uma boa vontade dos políticos em geral, e aqui eu não estou falando só da direita, eu falo da esquerda, porque a esquerda também tem o quê? Ela só te acolhe se você submeter a sua história à agenda política deles. Então, e como eu não quis isso, eu também não fui abraçada nesse sentido. Então, assim, o que eu sinto é que as pessoas. Falta boa vontade política das pessoas quererem resolver o problema. Sim. Nunca vi no Brasil ninguém discutir. Tá, existe o problema de violência doméstica, a gente precisa, ou isso está sendo fomentado e a gente precisa de amarra jurídica. A gente tem um monte de excelentes juristas. Por que não chamam uma comissão para fazer uma lei decente? Fica todo mundo fazendo vídeo em rede social, inflamando a sociedade, piorando o conflito, porque não são eles que estão morrendo. E não se juntam pro bem da sociedade. Esse é o grande problema. Isso. Por exemplo, você falou da esquerda. Eu tava conversando com o partido que simplesmente, quando eu tava numa reta final de conversa, falou assim: ó, você não pode se posicionar em relação ao pensamento que você tem sobre segurança pública, porque a gente não compactua, não é a ideologia da esquerda. E eu achei isso um grande absurdo. Porque se a gente pegasse o bom de um lado e o bom do outro em prol da Isso. sociedade, cara, daria pra fazer um negócio maravilhoso. Se a gente sentar para dialogar, porque Você eu acho entendeu? que existe um pouco. Eu sempre falei isso, mesmo sendo de direita, eu falava isso para os meninos. Eu não concordo com a forma como a esquerda se propõe a resolver os problemas. Mas a esquerda é mais eficiente em algum grau para identificar as mazelas. Os problemas sociais, a esquerda é mais sensível. Agora, a forma usualmente é quase que a destruição. E o conservadorismo, ele propõe justamente a ideia de que a mudança, a esquerda ela vem o chamado progressismo de cima para baixo, certo? Então é uma mudança quase que imposta. A lei vem e diz como deve ser para tentar mudar. E o conservadorismo, a ideia é de manter as estruturas e a mudança ocorrer de geração em geração de forma mais paulatina. Então eu acho que há coisas muito boas nas estruturas que nós tínhamos. Eu não sou favorável à destruição, à forma como, às vezes, as feministas querem fazer, por isso que eu não me apresento como feminista. Mas eu percebo que as mazelas elas estão se aprofundando. E não existe hoje no país ninguém preocupado com sentar e dizer assim, ó, eu percebo que a violência contra a mulher precisa de uma solução. Aí, do lado de cá, eu também percebo. Como é que a gente pode fazer de forma que os homens se sintam amparados e protegidos, que seja uma norma que você evite. Por exemplo, não vejo ninguém discutir. Quer ver coisas? Eu disse isso a Renato, eu já falei isso para ele. Eu disse: aproveite sua visibilidade e discuta, por exemplo, uma legislação que, no meu sentir, falta para punir mulheres de maneira mais dura e diferenciada, mulheres que fazem com que o homem crie o filho dos outros. Que faz o cara registrar um filho que não é dele, que engana. E por que eu falo isso? Porque a mulher ali responde por uma falsificação. E para mim existe um bem jurídico muito maior. Porque eu conheço um cara que descobriu quando já tinha 70 anos que a única filha que ele teve não era dele. Então, assim, você impediu o cara, querendo ou não, por mais que seja filha do coração, você impediu ele de ter aquela transmissão genética que é um direito dele. Entende o que eu estou dizendo? E assim, isso não é tratado. Você vê alguém falando sobre isso? Ninguém fala sobre isso. Então, assim, estão mais preocupados em impedir
a proteção feminina do que, de fato, resolver os problemas que geram distorções no país. Por exemplo, denúncia falsa. Meu agressor me denunciou também. Ele foi lá para a delegacia, quando eu saí, me denunciou na DERCA por sequestro e cárcere privado do meu filho enquanto eu estava com medida protetiva. Então, não é só homens que respondem por denúncias falsas. Agora, o que acontece? Quando eu estive na delegacia, eu perguntei para a delegada, o que acontece agora que você está vendo que é uma denúncia falsa? Aí ela me disse, eu encaminho para o Ministério Público. Tem alguém cobrando o Ministério Público que dê entrada nessas denúncias, tanto de homens quanto de mulheres? Quem fez denúncia falsa que você já viu ter alguma consequência? Ninguém. Então, o problema está na lei que existe ou o problema está na aplicação de diversas leis que não são aplicadas no E na país? ferramenta também. Você acha que falta braço, talvez, Falta pra... tudo. O país é uma miséria. Sim. A verdade é que falta tudo. Bom, voltando aqui no assunto, deixando um pouquinho o assunto de lado, essa questão política, e falando sobre a questão ainda dos Red Pills, né? Na minha opinião, da criminalização de conteúdos Red Pills. E hoje, mais uma vez, falando de estar com a Laila aqui, ela que já teve contato, já foi próxima, mesmo que por conta do seu antigo parceiro, o agressor que a agrediu, graças a Deus ela está viva, com o Renato 38. A gente trouxe alguns capítulos aqui, algumas citações absurdas que ele falou durante todos esses anos que ele está atuando na internet. É um cara que precisa ser parado. E agora falando sobre a questão da pedofilia. Ele precificou meninas à venda pelas idades. O parceiro dele fez piada. Ninguém no grupo cobrou e condenou. Isso é uma aspa sua, falando sobre uma conversa que você viu dele no grupo, falando dessa questão da precificação de meninas menores de idade. Então, para muitos que acham que aquilo é um personagem, aquilo não é um personagem. E o que ele fala fora das câmeras? Além de tratar a pedofilia como algo normal, como eu falei aqui, inclusive para a própria filha, é uma coisa que ele deixa muito claro, que a filha poderia ser entregue aos 12 anos. Tem outras coisas absurdas, assim, do tipo, ele considera o estupro marital inexistente. E usa a base bíblica, porque na cabeça dele a mulher é um pedaço do marido, ela é uma propriedade do marido e está ali para ser usada do jeito que ele bem entender. Então, assim, em relação à pedofilia, o próprio Leonardo já me falou, eu acho que Renato é pedófilo. Melhor casamento infantil que feminismo, ele falou no grupo. Fala. O que é isso, gente? Isso é uma loucura. Mas eles acreditam nisso. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Eu tô olhando aqui as aspas, uns negócios absurdos, cara. São coisas assustadoras. Ó, de 7 anos eu não pegava. De 13 anos, $3.000. Renato falando. A gente tem essas mensagens. Então vamos colocar, né, Andrezão? A gente coloca no corte. Eu acho que é interessante a gente colocar isso, porque isso precisa ser parado, cara. Não tem como a gente achar que isso é normal. Entenda, o problema todo é que aí ele tá falando num grupo comigo, com o Leonardo e etc, mas ele tem grupos no Telegram onde ele alimenta meninos. Eu sei. Esse é o ponto que mais me preocupa. Sim. Porque quando a gente vai tratar de violência doméstica, todo mundo fala muito sobre a mulher. O que ela tem de fazer, o que ela tem de sair, e ok. Mas aqui você já tá num estágio onde a mulher já tá dentro. Para falar de prevenção, você tem de falar com homens. Você tem de falar com meninos, principalmente. E também com meninas, para evitar que entre. Mas com meninos. E o que tá chegando nos meninos hoje é esse tipo de conteúdo aí. Porque o Instagram não restringe. O menino não teve a identidade formada, muitas vezes não tem pai, porque a gente tá vendo aí a quantidade de relacionamentos que hoje não funcionam, no sentido de a mulher ser mãe solteira e etc. Ou seja, não tem um espelho saudável, próximo, às vezes. E aí encontra uma pessoa como o Renato que vai ensinar ele a ser homem. Isso é muito preocupante. Esse é o maior problema. Não é nem os caras que ele tá falando agora. São os meninos que ele tá formando. E o pior é que esses meninos são os meninos que têm tudo pra sair de casa com o intuito de fazer barbaridades. Por que eu falo isso? Porque eu convivo diariamente com pessoas mais jovens, pessoas da minha idade. Eu nunca encontrei um cara que chegou pra mim e falou assim: Guipa, eu sou um Red Pill. Eu compactuo com o que o Renato fala, eu compactuo com o que o Thiago Schultz fala, nunca. E não é porque eu sou grande, é porque eu percebo que os caras que compactuam com isso são os carentes, os que estão dentro de casa e que não têm acesso à vida, que eles não entendem o que tá acontecendo lá fora, que as mulheres não dão oportunidade pra eles, que os meninos tiram sarro deles. Então eles têm uma revolta dentro do coração deles. Ressentimento. Um ressentimento. E esse ressentimento é o que você falou, ele é diminuído quando vê um conteúdo a favor deles.
deles. Por isso que a gente precisa, homens, a gente precisa começar a falar o que a gente pensa sobre isso e, de repente, atingir esses meninos também. Porque esses meninos, eles estão sendo Lavagem trazidos... cerebral. Exato, estão sendo trazidos para perto desses grupos Red Pill através de lavagem cerebral. E eles acreditam isso como se fosse uma verdade absoluta, cara. Eu vi outro dia um menino, devia ter uns 16 anos, fazendo conteúdo sobre Bitcoin, conteúdo sobre masculinistas e falando sobre política, assim, de um jeito que eu falava, meu Deus do céu, cara, esse cara é igualzinho, parece o filho do Renato 38. E assim, o problema do Bitcoin, ele fala do Bitcoin, é o menor dos problemas, eu acho que nem é um problema, ele entende de finanças. Ele entende. O problema é ele tratar essas questões. Ele embute, embaixo do cristianismo e do Bitcoin, é que ele embute a misoginia. Exato. E isso que é preocupante, porque muitos homens vão atraídos principalmente pelo Bitcoin, que é uma coisa que ele domina há muitos anos e que pouca gente conhece tão bem quanto ele. Mas ele entrega porque é uma necessidade pessoal dele. Porque ele poderia vender Bitcoin sem isso. Mas ele embute esse conteúdo. Ele quer isso. Ele quer, ele se Ele alimenta quer. disso. Exato. Entendeu? Cara, é assustador. Eu tô pegando os ganchos aqui pra gente debater. Ele fala sobre a questão do estupro que não existe, que pode bater. Aí a gente traz ele um acha aspas. na cabeça dele Aham. que, assim, a mulher denunciou um homem por estupro. Se não houver, o cara não tiver todo machucado, é porque não foi estupro. O abre aspas que a gente colocou aqui, ó. Ele nega que estupro conjugal existe e ensina que pode bater na mulher como se bate em um animal. Eu penso o seguinte, gente. Antigamente a gente tinha na nossa cabeça que o estupro era justamente isso. Você pegar, tirar a mulher da Agressão. rua, botar dentro do porta-mala, arrebentar ela na porrada, rasgar a roupa dela, transar à força e jogar ela no mato. Hoje em dia não é isso. Hoje em dia, se a mulher falar não pra você e você tenta, e você consegue, mesmo ela falando não, você estuprou ela. Quando você vai à porta da casa da sua esposa, sua ex-esposa, e tenta ter um ato sexual com ela, e você não tem mais nada com ela, mesmo se você tem algo com ela e ela não quer, por algum motivo, você estuprou ela. Então o estupro não é essa ideia de você pegar e fazer essa psicopatia que o Maníaco do Parque fazia, por exemplo. Também é. Mas hoje a gente batalha, ou trabalha em cima, do que é o estupro que tá, mano, diretamente dentro da nossa sociedade. Hoje as pessoas, elas assediam, hoje os homens, elas violentam, eles estupram, achando que é algo normal. Você pega uma mulher bêbada que tá na sua casa e você transa com ela desacordada, isso acontece, você estuprou a mulher. Você é o estuprador. E isso precisa ser combatido, cara. E ele acha que isso não existe, então. Ele acha que isso não existe, que se a mulher não deixou o cara roxo, não deu chute, alguma coisa do gênero, é porque não foi estupro, é uma denúncia falsa. Que assustador isso, cara. Que assustador. E no seu caso, mais uma vez, pra quem tá chegando agora, você acha que o Leonardo, o seu agressor, ele cometeu todos os atos que ele cometeu muito pelo conteúdo que ele consumia do Red Pill? Eu acho que ele cometeu porque ele tem a doença dele, mas o conteúdo Red Pill serviu de justificação para psicopatia, como você usou, dele. Então, assim, a minha preocupação com o conteúdo Red Pill é justamente porque ele dá uma vazão, é como se fosse assim, talvez a pessoa tivesse um freio moral ou um freio social de não falar aquilo, mas a coisa, quanto mais ela vai sendo normalizada e autorizada, mais fácil fica para os atos acontecerem. E essa é a minha preocupação. É por isso que eu resolvi falar. Porque, assim, eu vejo muito. Eu comecei a falar nas minhas redes sociais sobre Renato e etc., porque ele se envolveu muito no meu processo. Até a gente não falou ainda, mas tem a questão da violência institucional que eu sofri da OAB, justamente com o advogado que era de Renato, que entrou na minha medida protetiva como gerente de prerrogativas da OAB Bahia, utilizando o timbrado da OAB, com a procuração da presidenta, doutora Daniela Borges, e a partir disso foi defender que Leonardo, todas as inverdades que ele falou no processo, e ele não foi preso porque ele já tinha descumprido a medida protetiva por conta disso. E agora ainda conseguiram tirar a tornozeleira no STJ. Mas o fato é que o que eu observei, Renato, ele se tornou um líder dessas pessoas. No meu caso, eu observei uma articulação nas instituições do movimento Red Pill, que é justamente esses caras que tinham Renato como herói, entraram na defesa do meu agressor. Não posso afirmar que é a pedido de Renato, mas assim, situações muito estranhas aconteceram na minha vida por conta disso. E justamente por quê? Porque eles têm essa mesma ideologia. Eu soube de relatos de situações onde eu fui acusada por um deles de que todos os meus relatos eram mentirosos, que eu queria afastar meu filho do pai e etc. Então, assim, a minha preocupação não é com o meu caso. Quando eu comecei a falar que eu fui expor Renato, eu queria justamente que tivesse um freio. Porque quanto mais pessoas seguem ele, maior o alcance porque para mim é uma doença que está sendo disseminada no país. E
O que eu observei foi que, tão logo eu comecei a fazer isso, ele basicamente me bloqueou, porque eu não tenho um alcance, né? Eu tenho 20 mil seguidores, e continuou fazendo tudo que ele estava fazendo como se eu não existisse. Então eu disse, eu pensei comigo mesma, eu preciso falar através de alguém que possa me dar essa voz. E é por isso que eu tô aqui hoje. Muito obrigado por me escolher. Vambora, vamos dar sequência aqui pra gente conseguir falar sobre todos os temas, porque pela primeira vez a gente passou de 1 hora de podcast aqui. E é necessário, porque eu acho que tem muita coisa pra ser falada e vai ser bom até pra você tirar de dentro de ti. E a gente vai fazer barulho, você pode ter certeza. Vou fazer vídeo no meu Instagram, eu vou fazer barulho. E não é só o Renato, não, todos eles. Todo movimento? Falar nisso, tem alguém que eu quero falar também sobre Claro, Breno, claro. Café com Deus Pai. Por favor. Quando eu comecei a falar sobre ele, porque assim, quando eu comecei a falar mal do movimento Red Pill, foi quando eu comecei a perceber os homens de direita se voltarem contra mim. Lá da Bahia, pelo menos. E principalmente quando eu toquei no ponto Breno. Por que Breno? Eu sinto. Porque Breno, ele usa de um discurso muito mais manipulador e palatável. Então, muitas mulheres acham que estão se identificando com aquilo e muitos homens conservadores passam pela transição. Acham de Renato absurdo, mas Breno desce melhor. E assim, quando eu comecei a dizer que Breno era conteúdo Red Pill, essas pessoas começaram a se voltar contra mim. E a grande questão é por quê? Porque eles consomem esse conteúdo. E quando eu falo ele é Red Pill, eles não querem se identificar como Red Pill. E ele é ligeiro, sabe por quê? Porque ele fala que ele não fala pro homem. Ele fala com a mulher. Ele fala com a mulher, mas ao mesmo tempo ele está doutrinando aquela mulher justamente no conteúdo. O que as pessoas precisam entender é o seguinte: um dos pais do movimento Red Pill chama-se Rollo Tomassi. Ele tem um livro chamado The Rational Male. Esse livro, Renato me deu de presente no WhatsApp para eu ler, logo no início, logo que eu comecei a conversar com ele. E assim, quando esse discurso se apresenta, principalmente no meio conservador, ele faz algum sentido. Porque Rollo Tomassi, ele tem uma estratégia de quê? Ele pega elementos que são verdades. São situações que qualquer homem vai se identificar em algum grau. Sei lá, a sensação. Eu percebo que os homens têm naturalmente uma sensação de posse. Mas aquilo não é para ser alimentado, é para ele conseguir, pelo menos dentro de uma visão cristã, para ele conseguir identificar a parceira. Perceba, dentro do cristianismo, Maria é a mais alta dos seres humanos, dentro da lógica cristã. Então, assim, é irreal as distorções que são feitas, entendeu? São muitas distorções. Mas essas distorções que são feitas, elas fazem sentido, vamos dizer bem assim, com as más propensões das pessoas. Então, a pessoa olha e diz, não, esse cara tá falando a verdade. Só que elas não percebem o salto lógico que muitas vezes é dado. Ele fala uma coisa que é verdade e, de repente, dá um salto lógico e aí chega a uma determinada conclusão. Vou dar um exemplo aqui, bem batido por eles, que a mulher que se relacionou com muitos caras é imprestável para relacionamento. Eles falam muito sobre isso. E qual é a lógica por detrás disso? Quando você sai de uma relação, você às vezes carrega marcas e mazelas dessa relação e supostamente o cara que viria depois vai receber esse lixo, que é assim que eles falam. Só que eles também esquecem que existe o amadurecimento, que os seres humanos, às vezes, precisam ter alguma troca e que, às vezes, daquela mazela nasce, inclusive, uma pessoa melhor. Então, assim, faz sentido em algum grau o que é falado? Faz. Só que a conclusão, que é uma estratégia que o próprio Renato usa no discurso dele, é sempre extrema. Sempre ele bota numa situação como se os seres humanos fossem preto ou branco. Não, nós não somos cinzas, nós não temos vivências. É tipo assim, e tudo que é permitido para o homem não é permitido para a mulher. Então, assim, para o homem, no discurso de Rollo Tomassi, quanto mais eles chamam de shed, né? Quanto mais parceiras ele tiver, mais ele vai ter domínio sobre a dinâmica relacional, sobre si mesmo, sobre essa necessidade de entrega emocional. Só que isso é uma amputação masculina. A forma como as coisas são tratadas é uma amputação masculina. E, ao mesmo tempo, para a mulher, essa mesma experiência é tratada como algo que viola peremptoriamente. É como se ela fosse descartável. Meu ex-companheiro chegava no ponto de dizer que só existem 2 tipos de mulheres no mundo, as virgens e as... Sim, sim. Entendeu? Então, assim, e para ele era muito firme nisso. Se a mulher fosse virgem, ela podia fazer o que ela quiser. Mas se ela mantivesse a virgindade, ela prestava. Eu acho que isso é uma apologia à pedofilia, você quer saber? Porque o cara vai pra onde? Vai pra igreja, o cara consome, na maioria das vezes, o conteúdo dele. Aí ele vem com essa história de que mulher não pode ter passado, que mulher tem que ser virgem, mulher tem que ser pura, ele usa a palavra pura. Cara, bota na cabeça disso de uma pessoa que, cara, é totalmente
totalmente sem caráter, totalmente desparafusada, o cara vai pra igreja, que é onde ele frequenta, e vai procurar quem? A mulher que é virgem. E na maioria das vezes a mulher que é virgem tem, sei lá, seus 15, 16, 13, 14 anos. Aí pega um conteúdo desse mesmo cara que falou que a mulher tem que ser pura, fala que a Maria, mãe de Jesus, teve o Jesus quando tinha 13 anos. Aí ele vai achar que é natural ele sair com uma mulher de 13 anos. Com uma menina de 13 anos. E a menina de 13 anos, ela não é, e nem deve ser, e nunca deve ser, propriedade de um cara maior de idade. Esse cara merece 13 tapa na cara, isso sim, não ficar com uma mulher de 13 anos. Mas enfim, cara, é isso que a gente tá fazendo aqui, que é combater esses conteúdos. Pra gente finalizar mais 2 temas, essa questão da OAB, que isso me pegou. Eu lembro quando você criou o seu conteúdo, eu recebi muitas mensagens com o seu conteúdo, nem passava pela minha cabeça que a gente já tá aqui frente a frente, da galera, Guipa, compartilha o conteúdo dela, é um conteúdo sensível e tal. Eu cheguei a compartilhar algumas coisas, não fiz um vídeo específico, mas eu me sensibilizei muito com essa questão do OAB, que eu falo muito sobre o Brasil ser o país da impunidade. Você, como mulher, você sentiu uma predisposição por parte da OAB da Bahia para prejudicar você e favorecer Com o seu certeza. ex-marido? Com certeza. Na realidade, eu tomei um susto, porque eu nunca vi a OAB atuar em favor. Porque, assim, ela não estava lá dentro de um processo coletivo, ela entrou em favor do meu agressor dentro da minha medida protetiva. A discussão ali foi o seguinte: eh, minha medida protetiva proibia ele de entrar no Tribunal de Justiça, que é onde eu trabalho. Ele alegou que era. E ele entrava, independentemente da proibição. Então, ele descumpria a medida protetiva, e descumprimento de medida protetiva é crime, autônomo, inclusive. Era para ele ser preso em flagrante. O Tribunal de Justiça ainda abriu sindicância para saber quem autorizou que ele entrasse, para apurar o crime, porque seria um crime deixar ele entrar. Só que ele entrava. E eu trabalhando. E aí eu comecei a tentar obter uma certidão para pedir o enrijecimento nas medidas protetivas e não conseguia. E aí, em um determinado momento no processo, a gente solicitou, ou pediu a prisão dele, por conta dos descumprimentos, porque ele chegou a confessar que ele já entrou várias vezes. Só que ele inventou no processo que existia um protocolo para recebê-lo, onde eu era avisado em tempo real. E aí, basicamente, ele bota isso num dia. O Ministério Público concorda com o meu advogado, que é assistente de acusação, pede a prisão dele. E no menos de 24 horas aparece uma petição da OAB, com selo, tudo bonitinho. Selo que eu digo é a logo Sim. institucional, com a procuração da presidente, basicamente defendendo. Quando eu digo defendendo, é literalmente defendendo. Por quê? Porque a OAB não se limitou a dizer assim, precisa regulamentar daqui para frente o fato dele ser advogado, que ele não litiga lá, ele não tem nenhum processo lá. Tudo que fosse para ser feito lá dá para fazer virtual. Então, assim, eu que tenho de ficar em home office, eu não cometi crime nenhum. Aí ele não pode fazer os trabalhos dele virtual, ele que tem de ficar indo lá. Mas, enfim, a OAB, se ela falasse dali para frente, faria sentido. Mas ela chegou a um ponto de dizer que quando ele descumpriu, esse 1 ano que ele passou descumprindo, ele não teve dolo de descumprimento. Então, ela pega os fatos, como ele narrou, que não são verdadeiros, porque não existe esse protocolo. Se existe, eu não tinha ciência em tempo automático, tanto que o tribunal está investigando o crime, e coloca como se fosse verdade, com um carimbo da OAB, entende? Isso tem um peso muito grande no processo. Então, quando o juiz vem, ele já não dá, ele rejeita a petição da OAB, mas ele não dá a prisão, que deveria ter dado. Por quê? Porque ele confessa que descumpriu mais de 10 vezes a medida protetiva. Aí não dá a prisão e bota a tornozeleira. O que aconteceu? Que isso é muito importante falar aqui. Essa parte eu gostaria de falar, porque eu gostaria que as pessoas, as mulheres principalmente, entendessem e compartilhassem isso. Porque é muito importante não só para mim, para todas as mulheres do país. O que acontece? Meu agressor, o advogado dele entra com um remédio constitucional que se chama habeas corpus. Ele não segue a via do processo normal, ele segue em separado. E no habeas corpus, normalmente, não se permite que o assistente de acusação, ou seja, o meu advogado, entre. Só participa o Ministério Público. Então, o processo aqui ele é formado só com o que Leonardo levou. O que Leonardo levou? A petição dele, a petição da OAB, que não foi nem aceita, que corroborava o que ele falava, e o que corroborasse mais o que ele estava colocando. Eu não sei exatamente o conteúdo, porque eu não tenho acesso. E aí, basicamente, esse processo sobe para o STJ, chega lá em cima, eu recebo na verdade, eu nem recebi a liminar, eu recebi já a notícia de que o ministro ele iria tirar a tornozeleira de Leonardo, porque ele entendeu que tudo o que ele falou, todas essas inverdades, eram verdadeiras, de acordo com o que foi colocado lá no processo para ele. E aí, o que acontece? Eu, na hora, tomei um susto, porque eu atuo na área civil, eu não atuo na área criminal. E eu olhei para o meu advogado e falei, como assim?
como assim, Gamil? Eu vou perder a minha proteção, uma coisa que estava me dando segurança, inclusive para recomeçar a minha vida, porque a tornozeleira, ela dá só isso à mulher. Ela dá segurança de que você vai chegar num shopping e não vai encontrar com ele. Sim. Entende? E aí eu perguntei a ele me disse, não, lá em habeas corpus não dá para habilitar, para eu me habilitar. Eu disse, quer dizer, eu não posso falar no processo, eu sou atingida diretamente por aquela medida, inclusive minha vida é colocada em risco, e eu não posso trazer prova, porque eu poderia, por exemplo, levar essa decisão do tribunal que está investigando para provar que ele não tinha protocolo de segurança nenhum, Lógico. que foi o embasamento que o ministro usou. Só que eu não posso falar. Aí o que meu advogado Eles fez? alegaram o quê? Porque, historicamente, em habeas corpus, assistente de acusação não pode entrar. E aí, o que acontece? Meu advogado, ele é muito meu amigo, então ele leva esse caso muito a nível pessoal, foi meu mentor profissional, Dr. Gamil. E aí, ele fez uma tese onde ele defende que a vítima de violência doméstica pode se habilitar em nome próprio. Eu mesma, não é como assistente de acusação. Eu estou entrando porque eu tenho interesse jurídico em defender a minha medida protetiva. Eu não estou entrando porque eu quero levar ele preso. Eu estou entrando porque a minha vida está sendo interferida ali. E aí ele fez esse recurso e está para o STJ analisar se vai aceitar essa tese ou não. E se ele aceitar, vai abrir um precedente para todas as mulheres do Brasil que foram vítimas de violência doméstica poderem se habilitar nessas situações de habeas corpus. Porque sempre que o agressor pode ter esse caminho jurídico. E era uma coisa que eu, que sou da área, não fazia ideia. Quando eu falei isso nas minhas redes, apareceram professoras querendo citar meu caso, um monte de coisa, justamente porque já viveram situações até de crianças perderem medida protetiva relacionada a estupro por conta dessa metodologia de subir com HC, entende? Então, assim, por mais que seja bastante técnico o que eu esteja falando aqui, o importante é que as pessoas saibam que, nesse momento, o STJ vai fazer um julgamento em relação a isso, e que se ele permitir que eu entre no meu processo, isso abrirá um precedente para todas as mulheres. Isso é muito bom. Qual que é a atual situação hoje em relação ao processo? Ele está respondendo em liberdade, sem tornozeleira, Isso. mas ele tem medida protetiva, Só medida protetiva. que não protege de nada, vamos falar a Isso, verdade. isso. Você tem medo de ele te matar, de Tenho. ele... Eu não vou mentir para você, e aqui eu falo com muita tranquilidade, eu tenho feito curso de tiro, que é o que eu posso fazer, e pretendo tirar posse, e, se Deus permitir, eu porte futuramente. Tenho porque é o seguinte, as pessoas às vezes ficam com medo, mas o alvo sou eu. Entende? E Salvador é uma cidade que, assim, o ponto de encontro, o shopping, são sempre os mesmos lugares que as pessoas se encontram. Então, meu receio é justamente encontrá-lo em algum lugar e, sei lá, quem me garante que ele não vai no meu pescoço? Ele não precisa nem estar armado, que eu já soube que está andando, né? Que ele mandou esse recado. Mas eu tenho receio e, na verdade, é um receio que ultrapassa o medo físico. Eu não quero vê-lo. Sim. Não quero vê-lo. Do dia que eu fugi, que a última agressão aconteceu, que ele abriu meu dedo no ato de tortura, né? Chegou no meu pé e abriu, um para um lado e outro para o outro, e quebrou. E aí ele viajou para o Rio de Janeiro. E eu fugi nesse período que ele estava viajando. Eu não tenho vontade, não tenho interesse de vê-lo. Para mim, ele não existe. Entende? Que continue assim. Isso, eu não quero olhar nos olhos dele. É uma Sim. coisa que não vai me fazer bem. Sim. E nós Entendeu? vamos trabalhar para que ele seja preso, Lela. O que eu puder fazer aqui para te ajudar, para fortalecer o caso, para compartilhar os vídeos. Sabe que você ganhou um amigo, é uma admiração muito grande por você, por tudo que a gente já conversou, os toques que você me dá, as ajudas. E, cara, o podcast aqui do Fala Guipa vai estar sempre aberto para te receber. Muito obrigada. Se você quiser mandar mais algum recado para a câmera, a gente já ultrapassou 1 hora, que era sempre o prazo máximo que eu falava, não vou Sempre. passar de 1 hora, mas o assunto é Sempre. muito bom. Então, assim, você pode finalizar da maneira que você quiser, falando mais alguma coisa, estou à disposição, o microfone está aberto para você. Eu acho que eu queria falar 2 coisas só. Por favor. Com as mulheres, de uma forma geral, dizer que é possível, apesar de ser muito difícil, eu não vou dizer que é fácil, é possível. Então, assim, eu tô lá nas minhas redes sociais para vocês também, se vocês quiserem conversar. Muitas mulheres têm me procurado, entendeu? Para falar, para se abrir, mulheres que estão vítimas no momento. Então, eu queria deixar isso claro, eu tô com um trabalho em relação a isso, eu não sei se eu te falei, Guipa, tô abrindo um instituto com um psicólogo, Maurício Rubio, onde a gente pretende levar conscientização, levar prevenção, palestrar, trazer justamente uma abordagem
do acolhimento em relação ao trauma psicológico, mas também o letramento jurídico, para que elas consigam ter um instrumental muito maior. Mas eu acho, é uma coisa que tem martelado muito dentro do meu coração. Eu acho que é importante aqui falar com os homens, talvez até mais do que as mulheres. Entende? E por isso até eu me identifico muito com o seu trabalho, apesar de não ser, de não me colocar como uma pessoa de centro, e me colocar hoje talvez como centro-direita, mas eu me identifico muito com o seu trabalho justamente porque você é uma pessoa que se coloca no lugar do outro de verdade. Eu acho que isso daí, essa forma como você tem agido, é importante principalmente para que os meninos tenham um exemplo. Porque tem faltado no nosso país exemplos de bons homens. Esse é um ponto que não é falado. Hoje a gente tem quantos influenciadores você pode citar aqui do movimento Red Pill que tem mais de 1 milhão de seguidores? Tem. Tem. Renato estava quase, agora que caiu mais. Tem, o Thiago Breno Schultz já tem perdeu. mais. Thiago Schultz perdeu porque Sim. passou. O Ryan tem mais. Tem uns outros É que eu que não agora eles conheço. estão fazendo vários perfis pequenos, pequenos não, de 200, 300 mil, para não ficar em um só o conteúdo, para disseminar. Mas quantas pessoas fazem o trabalho que você faz? Só eu. Entende? Então, assim, eu acho que precisa que os homens falem. O nosso país é um país, assim, por exemplo, do futebol. Eu iniciei uma tratativa com a Federação Baiana para a gente levar, talvez, o nosso instituto para palestrar para os meninos dentro do futebol. Isso é muito Então, bom. assim, a gente precisa trazer uma conexão, fazer uma conexão maior com esses jovens, porque os meninos, eles não podem ser encharcados desse tipo de pensamento tão cedo, porque isso é uma forma de danificar o homem peremptoriamente. E eu queria falar sobre isso com eles. Procurem bons exemplos. A internet tem. Procurem bons exemplos. E com fé em Deus terá mais. Vai lá, que prazerzão receber você aqui. Espero que você tenha se sentido mais leve, que você tenha conseguido colocar tudo que você tinha pra falar. Eu sei que tem muito mais coisa, a gente pode fazer o segundo capítulo. Você mora em Salvador, vem pra cá pra gente conversar no podcast. Mais uma vez, obrigado por ter confiado no meu trabalho, confiado na gente. E você ganhou um amigo, admiração muito grande e à disposição pra você falar sempre que você quiser de algum assunto que seja pertinente. Obrigada, Gui. Tamo Eu junto. espero que você se eleja. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Obrigado, viu? Obrigada. Família, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Encerrando por aqui essa edição que passou do tempo normal de 1 hora porque precisava, era necessário. Espero que vocês tenham curtido. Compartilha bastante, ativa as notificações do nosso canal, faça tudo isso e vamos fazer esse canal crescer. Tamo junto e até a próxima.